dia, Greg. Bom dia, Charlotte. Ok, o que temos pra hoje? Bom, temos para hoje o terceiro arco da Feiticeira Escarlate. Tudo bem. Se eu estiver pensando, eu parei no capítulo 793 da Feiticeira Escarlate. Então, de acordo com a parte que eu parei, a Wanda ela não precisa se redimir lutando contra meio mundo. Ela pode se perdoar sozinha. É um momento íntimo, é humano. Esse é o momento perfeito para acontecer uma mudança de direção. Mudança de direção? Como assim? Os produtores responderam mal à imagem da mulher instável. Querem que ela pareça mais equilibrada, forte, controlada. Mas, Greg, a força dela é justamente o contrário. A Wanda, ela não é uma pedra. Ela sente tudo. E isso faz dela uma das personagens mais perigosas e emocionalmente humanas da Marvel. Eles querem heroínas seguras, não frágeis. Mas ela perdeu tudo. Família, filhos, até mesmo o próprio senso de realidade. Você quer apagar tudo isso e fingir que nada aconteceu? Exato. Então, você tá pedindo pra eu fazer ela sorrir, vestir a sua capa vermelha e fingir que nunca chorou? Exato. Então corta a parte em que ela duvida de si mesma. Heróis não duvidam, Charlotte. Eles inspiram. Mas isso é... Mas ela só quer ser amada, não ser perfeita. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que você tá vendo esse vídeo. A voz do além que vos fala é a Rose e sejam bem-vindos ao meu canal. Bem, o vídeo de hoje não tem nada a ver com curiosidades ou explicar uma história de algum jogo ou filme, seja lá qual for, e sim mais um desabafo de uma fã do gênero de super-herói que cresceu vendo os filmes da Marvel e que eu queria ver o melhor desses personagens. O problema é que a própria Marvel não deixa isso acontecer. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. Eu acho mais fácil a gente começar do início, que é quando a Marvel ela decidiu fazer o MCU. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, a Marvel não estava muito bem das pernas financeiramente falando, pois as pessoas não estavam tendo mais tanto interesse pelos quadrinhos. Então, para tentar sair da crise, a Marvel vendeu os direitos de alguns personagens para outros estúdios, surgindo assim filmes como Blade, X-Men e até Homem-Aranha. E esses filmes foram tão importantes que eu até diria que eles foram o ponto-chave para os filmes de heróis não sumirem completamente de Hollywood. Então a Marvel, vendo o sucesso que esses filmes estavam fazendo e o dinheiro que estava trazendo para esses estúdios, e decidiu que iria fazer um filme, na verdade, vários filmes conectados, usando alguns personagens na qual ela não tinha vendido os direitos. E o grupo escolhido para poder protagonizarem esses filmes seria Os Vingadores. O MCU foi iniciado em 2008 com o filme do Homem de Ferro, não só atraindo pessoas que já liam as HQs, como também atraindo pessoas que nem liam as HQs, como eu, por exemplo. E com isso, os filmes foram divididos em fases, como um calendário, com filmes e datas de lançamentos. Mas o que mais chamava atenção era o carinho e a atenção aos detalhes. Nada no MCU era por acaso. Já que os filmes eles eram interligados, de repente quando você via algo que acontecia no filme X, interferia no filme Y. E isso era muito legal. Os personagens eram carismáticos, as histórias eram boas, a coreografia era boa, o CGI era lindo. Claro que tinha algumas inconsistências, tipo o Doutor Estranho reduzido a segurar a água nos Vingadores Ultimato, ou o Hulk paz e amor medrosinho. Mas mesmo assim, eles eram filmes muito bons. E juntando tudo isso, nós tínhamos a melhor época da Marvel até hoje. E assim foi se passando a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase. E então chegamos na tenebrosa fase 4, que marcou o início de decisões questionáveis da Marvel. E agora chegamos na parte do vídeo em que eu mais queria abordar. E já vou avisando logo que as coisas que eu vou falar são muito baseadas nas minhas opiniões. E pelo fato de eu não ter lido tantas HQs assim, pode acontecer de eu falar alguma abobrinha aqui no vídeo. Então, se você tiver a vontade de fazer isso, os comentários estão abertos para você falar qualquer coisa que eu falei de errado. Enfim, bora continuar.
que é o fato da fase 4 ter marcado o início de muitos filmes ruins da Marvel, desde essa época até hoje. E é claro que todo mundo foi pego de surpresa nessa época, porque eles estavam lançando muitos filmes bons pra do nada chegar na fase 4 e fazerem aquelas coisas que eles fizeram. E pra responder isso, eu diria que a maior causa do motivo da fase 4 ter sido tão ruim é que ela foi feita em cima da hora. Todos os filmes eles foram feitos um atrás do outro, em um período de só 2 anos. Então por isso, eles não conseguiam fazer os roteiros direitos. Mas por eu não ser uma pessoa tão pessimista assim, eu concordo que em alguns filmes eles tinham ideias boas. Por exemplo, a série What If, que tinha como proposta explorar desfechos alternativos de certas histórias e suas consequências. Só que o maior problema de What If é justamente o roteiro, que não é nem um pouco bom. Pelo menos não pra mim, não sei pra vocês. E outra franquia que acabou sendo afetada por causa disso foi Star Wars, que coincidentemente também foi comprada pela Disney. Coincidência? Acho que não! Caso você não esteja entendendo o que eu tô falando, quase todas as séries de Star Wars foram dirigidas pelas mesmas 2 pessoas, que é o Jon Favreau e o Dave Filoni, que são ótimos roteiristas e são, sim, fãs de Star Wars. O problema é que essas mesmas 2 pessoas são encarregadas de cuidar de 6 séries ao mesmo tempo. Gente, você pode ser a pessoa mais criativa do universo. Se você estiver trabalhando por, sei lá, 10 pessoas, você vai fazer um trabalho ruim, mesmo você sendo muito bom no que você faz. Ou seja, a dona Disney está cometendo os mesmos erros em séries cinematográficas completamente diferentes. E, consequentemente, quando você tem um roteiro ruim, você obviamente vai ter personagens ruins. E assim, eu não vou conseguir dizer claramente quando começou a descaracterização dos personagens, só que todo mundo percebe quando eles acontecem. Como por exemplo, o Doutor Estranho e o Hulk que eu falei no início desse vídeo. Mas vamos ir mais a fundo. Existem vários personagens que foram descaracterizados. Como por exemplo, o Thor, o Nick Fury e o principal que eu vou falar nesse vídeo, o Homem-Aranha. Mas especificamente o Homem-Aranha do Tom Holland. E eu já vou logo avisando caso vocês queiram encher os comentários me xingando até não querer mais. Eu não tenho nada contra o Tom Holland. Eu tenho contra o que fizeram com o Homem-Aranha dele. Como por exemplo o filme De Volta ao Lar, que foi lançado em 2017. Na época eu devia ter os meus 9 anos de idade. E como toda boa criança fã do Homem-Aranha, eu tinha gostado do filme. Só que recentemente eu descobri que tinha HQ De Volta ao Lar gratuito na internet. A história verdadeira do De Volta ao Lar. Então eu, sem nada mais pra fazer, eu fui ler a HQ. E eu fiquei em depressão nas primeiras páginas que eu li. Eu não consegui terminar a HQ de tão pesada que ela era. Eu não vou dar spoilers de como é a história da HQ, porque eu quero que vocês leiam ela por conta própria. Só que eu posso afirmar com todas as palavras que quando eu vi essa HQ, eu comecei a odiar o filme De Volta ao Lar. Porque não tem absolutamente nada a ver com a HQ. Eu não diria nem que é inspirado neste papel colorido com histórias, emoções e não sei mais o que. Pra vocês terem uma pequena noção da diferença, na HQ o Peter Parker é um adulto com os seus 30 anos de idade. Enquanto que no filme, ele é um adolescente, ainda no ensino médio. Bem, o que não falta são descaracterização de personagens. Como outro exemplo, a She-Hulk da série... Deu ânsia só de lembrar da série. Como, por exemplo, a She-Hulk da série da Disney Plus, que eu vou falar a verdade, eu não li as HQs da She-Hulk, mas o que eu mais escuto as pessoas falando e reclamando da série é como a She-Hulk ela foi completamente descaracterizada. Agora, saindo da parte da descaracterização de personagens e indo pras séries da Marvel, eu vou falar de um negócio que eu não vi muitas pessoas reclamando, e eu tô sentindo que eu vou ser uma das primeiras youtubers a falar disso, que é o fato de que hoje em dia você precisa obrigatoriamente assistir às séries para poder entender os filmes. Esse lance de lançar séries veio junto com a fase 4.
E ao invés de ser séries que você assiste só pra se divertir, não, elas impactam no MCU. E às vezes eu tenho a impressão de que nem a própria Marvel tem interesse de divulgar essas séries, porque tem muitas delas que eu só descobri que elas existiam enquanto eu fazia pesquisa para esse vídeo. E além de você se sentir obrigado em assistir essas séries para poder entender os filmes, o serviço de streaming para você assistir eles é extremamente caro. Então assim, eu sinceramente não quero pagar um ingresso para ver o filme no cinema, que já é caro, mas além disso, para poder entender o filme, eu vou ter que pagar mensalmente um serviço de streaming que custa um rim. Ah, e detalhe, série essas que a maioria tem no mínimo um enredo questionável. Eu acho que agora eu terminei de falar tudo o que eu tinha para falar nesse segundo tópico. Vamos indo pro terceiro, para não enrolar muito. Agora chegamos na parte final do vídeo e a parte que várias pessoas podem considerar ela como polêmica, já que agora eu vou citar certos desrespeitos que aconteceram dentro da Marvel. E eu queria começar logo pelo caso que aconteceu com o escritor Straczynski, que caso você não saiba quem é, ele é considerado como um dos melhores, se não o melhor roteirista das histórias do Homem-Aranha. E eu tinha esquecido de comentar no início desse vídeo, mas esse foi o mesmo cara que escreveu a HQ do De Volta ao Lar. Só que esse roteirista acabou entrando em uma polêmica quando ele simplesmente escreveu a história do Pecados Pretéritos, também conhecido como Pecados do Passado, que caso você não saiba que história é essa, é uma história que o Norman Osborn, que é o Duende Verde, ele acaba tendo relações com a Gwen Stacy. Eu acho que já dá pra perceber por que essa história é considerada uma das piores HQs do Homem-Aranha. E um monte de gente começou a colocar a culpa no próprio Straczynski, falando que ele que teve a ideia de fazer essa HQ. Só que pra surpresa de muita gente, quando o Straczynski saiu da Marvel e começou a trabalhar na DC, ele contou pro público que na verdade ele tinha sido obrigado pelos editores a escrever essa história com esse plot. E ele só conseguiu contar para as pessoas que ele tinha sido obrigado porque justamente ele estava trabalhando na DC e não pra Marvel mais. Ou seja, ele não tinha mais contrato assinado. E assim, eu não sei como é escrever uma história para uma empresa gigante como a Marvel, mas obrigar os escritores a escreverem certas coisas que eles não querem, pra mim significa duas coisas. É que você na verdade tá segurando o cara de colocar certos fetiches dele dentro da história, ou dois, que é na verdade você obrigar outras pessoas a colocar os seus próprios fetiches dentro das histórias. Eu preferiria que fosse a primeira opção, mas nesse caso a Marvel, por algum motivo, que eu não sei porquê, ela decidiu escolher a segunda opção. E se você já tá achando essas notícias ruins, agora imagina a Marvel sugando o máximo que ela pode de um ator só pra chamar a atenção do público pro cinema. E eu estou falando exclusivamente do Robert Downey Jr. escalado como Doutor Destino no novo filme dos Vingadores. E eu tenho quase certeza que essa parte do vídeo vai render uma guerra civil nos comentários, mas primeiro me escute antes de falar alguma coisa. O Robert Downey Jr. ele ficou mundialmente conhecido por causa do seu papel como Tony Stark no primeiro filme que a Marvel lançou lá em 2008, O Homem de Ferro. E por causa disso, para as pessoas que assistiram o MCU, um dos seus personagens favoritos é justamente o Tony Stark, o personagem que ele interpretou. Logo, ele também é muito amado pelos fãs. E daqui a pouco vai ser lançado o novo filme dos Vingadores, Os Vingadores Doomsday, onde ele foi escalado para poder interpretar o vilão do filme, o Doutor Destino. A princípio eu tinha achado muito legal o fato do Robert Downey Jr. voltar para os filmes da Marvel, só que depois de um tempo eu parei para analisar e não é legal. Pois pensa junto comigo, um ator que foi extremamente marcado por causa de um personagem vai voltar para a franquia não mais como esse personagem, e sim como outro, e ainda está sendo usado como o maior marketing do filme. Além de que durante todo o filme, se o Robert Downey Jr. mostrar a cara como Doutor Destino, todas as pessoas vão olhar e falar: olha, é o Tony Stark, e não como, nossa, é o Doutor Destino. Sendo que eles poderiam muito bem contratar um outro ator e até marcar esse ator como o Doutor Destino, só que eles contrataram o Robert Downey Jr. basicamente para poder atrair o público pro cinema.
E se eu já tô reclamando de uma escalação de um filme que já falta poucos meses pra lançar, eu fico me perguntando como é que eles vão adaptar certos personagens que ainda vão aparecer nos filmes. A lista é gigante, o Nova, o Motoqueiro Fantasma, alguns integrantes dos X-Men. E olhando os filmes e as séries atualmente, eu fico imaginando como é que eles vão trazer os personagens legado das HQs pro MCU. Porque convenhamos, Coração de Ferro é uma personagem legado do Tony Stark. E foi um desastre, ninguém gostou. Eu fico imaginando como é que vai acontecer se eles trazerem, sei lá, o Miles Morales, por mais que eu não quisesse. Isso porque a gente tá focando muito no MCU, porque se a gente for pras HQs, meu Deus, o desrespeito é imenso. Como, por exemplo, Norman Osborn, que é o Duende Verde, hoje em dia é o Homem-Aranha. Também tem a Kamala Khan, que agora é a nova líder dos X-Men, sendo que ela não é uma mutante. Ou o melhor de todos, o Coisa do Quarteto Fantástico, falando com todas as palavras que nunca foi pro espaço, sendo que ele ganhou os poderes no espaço. É nesses momentos que a boa e velha fanfic existe. Sem contar que os próprios atores, eles acabam sendo bem desrespeitados por causa dos papéis que eles interpretam. E isso levando em conta papéis que marcaram a carreira de um ator ou de uma atriz. E isso pode ser muito bom ou muito ruim, já que vários atores e atrizes que são submetidos a papéis de personagens que são tão insuportáveis que os próprios atores acabam sendo odiados por causa disso. Até porque personagens carismáticos acabam fazendo com que atores sejam amados por causa do ótimo roteiro e por causa da história. Agora, atores que por causa da empresa responsável fazem personagens detestáveis fazem com que o público tenha repulsa e um belo de desgosto pelos atores. E o pior é que a culpa nem é deles. E é nesses momentos, depois de juntar todas essas informações, que eu paro e penso. Os super-heróis são conhecidos mundialmente por salvar as pessoas. Mas quem é que salva os super-heróis? E finalmente nós chegamos no final do vídeo. E se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti. Então, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. E também, não se incomode com a minha interpretação na introdução desse vídeo, porque eu não sei interpretar, eu só sou desenhista. Por mais que eu quisesse muito aprender. E mesmo sabendo que provavelmente eu iria passar vergonha, eu chamei meu pai pra poder fazer também. Sim, a voz do começo é o meu pai. Como você se sente participando de um vídeo da filha? Nada à toa. Nada mais do que justo colocar a pessoa que me introduziu na Marvel em um vídeo da Marvel. Olha que coisa legal. Por mais que seja uma homenagem em um vídeo ruim, mas o que eu posso fazer? Eu sou uma fã, eu não consigo fazer nada. Pelo menos não com os recursos que eu tenho hoje em dia. E hoje eu não vou nem enrolar tanto da última vez que eu dizia que eu não vou demorar 1 mês pra postar vídeo e eu acabei ficando quase 6 meses sem postar. Então, tenha um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e tchau e até o próximo vídeo!